Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a este AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite sobre agricultura, mundo rural e tudo que o envolve. Este evento é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. A Conferência 2 tem como tema investimento e operação de tecnologias de precisão nas explorações e espaços rurais inteligentes. A conferencista Joaquim Mamed Alonso é licenciado em Engenharia Agrícola, mestre em Instrumentos de Desenvolvimento e Planeamento Rural pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e doutor em Gestão da Informação, Sistemas de Informação Geográfica da Universidade Nova de Lisboa. O professor Joaquim Mamed Alonso é professor adjunto na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. É investigador integrado no CIBio Biopolis da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade do Porto e Prometos, também da mesma Faculdade de Ciências e Tecnologia e do IPVC. É coordenador do mestrado em Engenharia do Território e Ambiente, foi docente na UTAD, bolseiro da FUAD, nos Estados Unidos, e, portanto, pertence a várias comissões nacionais e organizações técnico-científicas. No âmbito da sua atividade, publicou mais de 2 centenas de artigos e publicações técnicas, orientou doutoramentos, mestrados e licenciaturas, coordenou e participa em 96 projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico, projetos estes europeus e nacionais. Portanto, vamos dar início tanto à Conferência Investimento e Operação de Tecnologias de Precisão nas Explorações e Espaços Rurais Inteligentes. Professor Joaquim Mamed Alonso, muito obrigado por estar connosco, é um enorme gosto tê-lo aqui. Além de tudo isto, é um amigo que eu muito prezo e que dou nota pública disso mesmo, é das pessoas mais inteligentes e assertivas que eu conheço. Muito obrigado, em meu nome e da Espaço Visual, portanto tenho a palavra. Boa noite a todos. Eu, obviamente, começo por cumprimentar a todos. Um agradecimento e um cumprimento especial à Espaço Visual, na figura do engenheiro José Martino, pelo convite. Obviamente que é uma honra poder partilhar convosco, acima de tudo, aqui algumas opiniões, algumas notas sobre um tema que seguramente nos mobiliza a todos, que é a agricultura digital, a agricultura de precisão, que de facto é da maior utilidade. Esperemos que esteja e que no futuro continue e reforce e potencie aquilo que todos reconhecemos como possibilidades e necessidades que estão inerentemente ao seu desenvolvimento e uso. Bem, eu iria fazer aqui uma apresentação muito breve, espero eu, embora sejam muitos acetatos, efetivamente espero que seja um pouco o tempo que dedico a questões da agricultura de precisão. Enfim, às vezes as imagens ajudam-nos a comunicar. Eu espero que seja o caso. E depois, obviamente, gostava que, mais do que aquelas da apresentação que eu faria, era que tivéssemos a possibilidade de reforçar um pouco, digamos, aquilo que possa ser a discussão, as notas que eu vou aqui deixar. Penso que já todos estão a visualizar a minha partilha de ecrã, sim? Ótimo. Então, um pouco a nota daquilo porquê da necessidade, aquilo que são de facto as técnicas e as práticas da agricultura de precisão, em particular ao nível das suas tecnologias, mas eu hoje, mais do que penso que não tenho sentido, não sinto necessidade de facto de explicar muito bem o que é, mas acima de tudo a utilização e as vantagens da agricultura de precisão e das técnicas, mas acima de tudo o que é que nos falta fazer ou o que é que temos que aprender e aprender a fazer para que a agricultura de precisão aconteça e aconteça da forma que todos
queremos ir a algumas notas finais. Bem, porque da agricultura de precisão, enfim, basta estar atento àquilo que é a realidade global e local e perceber que estamos todos envolvidos num conjunto de desafios, desde a necessidade de energia, desde a necessidade da alimentação, da produção e da alimentação. Não é claro nem seguro que efetivamente possamos continuar todos a ter que comer em quantidade e em qualidade, por várias razões, as alterações climáticas, as questões do mercado, as questões da geoestratégia, da movimentação de massas de energia, e tudo isto coloca em questão, enfim, a própria segurança e a segurança humana acima de tudo. E, portanto, há 3 palavras que eu acho que devíamos estar muito atentos, é a energia, a alimentação, e a alimentação inclui a produção, e, consequentemente, a segurança. Como é que nós, enfim, os dados que temos na mão são de facto preocupantes. Eu confesso, principalmente com estudos da mudança climática, continuo a estar ainda mais preocupado e dizer que quando olhamos para o crescimento populacional e, acima de tudo, também para as exigências que colocamos, começamos a ter aqui alguma dificuldade de ajustamento, enfim, de fornecimento e de ajustamento e de competitividade, e um conjunto de palavras que podíamos usar aqui que têm muito significado e conteúdo. E, portanto, a única forma, provavelmente, de fugirmos a muito do que está aqui em cima da mesa terá a ver com a nossa necessidade de produzir mais, produzir melhor, provavelmente em condições de recursos escassos e provavelmente menores, e, portanto, garantir quantidade, qualidade e estabilidade produtiva implica obrigatoriamente uma palavra que é eficácia, mas acima de tudo eficiência. E, portanto, há um conceito, há um conjunto de gente que acha que sermos sustentáveis é produzir menos. Enfim, penso que também gostava que fosse assim, mas ser sustentáveis provavelmente vai ser produzir mais com menos, o que implica ter mais conhecimento, está bem? A intensificação inteligente da agricultura, dos sistemas produtivos, vai exigir muito de nós, em particular ao nível da capacidade de gerar e aplicar de forma racional todo o conhecimento, enfim, não só na agronomia, mas tudo o que implica no ambiente, na sociologia, na economia, nos mercados, nos transportes, na logística, toda essa componente que está implícita, inclusivamente, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio que as Nações Unidas nos colocam a todos e bem. Enfim, gente mais capaz, um mundo mais igual, enfim, onde é que não haja tanta diferença de género, de religião, onde é que sejamos capazes de garantir a perenidade das condições ambientais, reduzir a pobreza, mas acima de tudo, reparem que todos estes objetivos implica que sejamos mais capazes, sejamos acima de tudo mais capazes de garantir um futuro e garantir o futuro para todos. E, portanto, estes objetivos também estão implícitos à agricultura. A agricultura, o espaço agroflorestal, o espaço de produção, e isso vai implicar, acima de tudo, um processo que é inegável e que não é só da agricultura, que é a digitalização. Usamos tantas vezes esta palavra, na minha opinião, nos esquecemos que digitalizar é tornar imaterial aquilo que é material. E é a melhor forma do conhecimento, ou dos dados e do conhecimento circular, ter acesso a todos, ao usar-se, abrem-se, geram ciclos intensivos de geração de conhecimento e, portanto, a digitalização desmaterializa, intensifica, torna mais vulgar aquilo que é bom. Portanto, a digitalização é algo inegável a toda a sociedade, a todos os setores. A agricultura, seguramente também, mas não é assim tão fácil como na indústria. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo, é mais fácil de digitalizar uma fábrica de parafusos do que uma estufa. Os parafusos são todos iguais, as alfaces não há nenhuma igual. São processos orgânicos. A digitalização na agricultura é um desafio muito maior do que no restante setor, da banca, das finanças. Ou seja, não é por acaso que a digitalização tanta dificuldade de integração a esse nível. E, portanto, a digitalização é um processo que está inerentemente associado à agricultura. De vez em quando prende-me aqui um bocadinho a passagem do
do ASTAT, ver se consigo resolver isto, porque senão há aqui uma certa... E, portanto, é aqui neste aspecto que nos surge a agricultura de precisão. A agricultura de precisão não é necessariamente digital, mas vive muito do acesso que temos a muitos dados para conhecer um território, para conhecer, pode ser uma parcela, pode ser uma exploração, pode ser, enfim, um espaço, um sistema agrário. Acima de tudo, conhecer esses dados e, a partir desse conhecimento, conseguir compreender e decidir. E decidir como? Decidir sobre a melhor forma de fazer as coisas, no momento mais adequado, no sítio mais correto, utilizando os fatores na quantidade e na forma de aplicação mais adequada para maximizar a quantidade e a qualidade da produção, minimizando os impactos ambientais. Por isso é que é preciso, não é? Por isso é que é preciso o melhor sítio, o melhor momento, a melhor forma, os melhores fatores, os melhores recursos, garantindo aquilo que são os objetivos da produção. Isso implica ter dados, conhecer. É impossível resolver sem conhecer. E, obviamente, hoje em dia, quando falamos desses dados, falamos em dados espaciais, em dados traduzidos em mapa, porque nos vai permitir relacionar os solos com o clima com a vegetação com a produção, com a qualidade. E, portanto, isto vai implicar, desde logo e à partida, ter muitos dados. E alguns dados de base, como as altitudes, enfim, a hidrografia, os edifícios, os limites da propriedade, que é um dado fundamental para a agricultura de precisão, que nos esquecemos. Portanto, acima de tudo, eu para ser preciso, tenho que ter a certeza do que estou a tratar, é aquele limite da propriedade, da parcela, do prédio, parcelário, prédio, cadastro, que me vai permitir relacionar dentro daquele determinado espaço de ação de decisão aquilo que são, de facto, os dados e o conhecimento que eu tenho sobre aquele espaço. Portanto, não há agricultura de precisão, seguramente, sem ter cadastro e sem ter parcelário. E, obviamente, podemos recorrer a dados existentes, mas, acima de tudo, vamos ter que ter mais dados, e dados que acompanhem aquilo que é a realidade. O solo está a secar, está a ficar mais úmido, as plantas estão a crescer, a floração já se deu início, ou seja, os processos em agricultura, os processos orgânicos de vida, são dinâmicos. E, portanto, eu, além dos dados estruturais, tenho que ter dados dinâmicos. E é aqui que surgem os sensores que são tão importantes à agricultura de precisão. Está bem? E podem ser sensores à superfície da Terra, ou sensores na atmosfera, ou sensores acima da atmosfera, as imagens de satélite. E, portanto, hoje em dia, temos uma alargadíssima quantidade disponível de sensores. Sensorizar é medir um determinado parâmetro, um determinado processo, e podem ser sensores à distância, por imagem, ou sensores próximos. Se eu tiver, enfim, uma sonda no solo, é um sensor próximo. E eu, acima de tudo, na agronomia, seguramente uma boa parte das pessoas que estão aqui são da área da agricultura, das ciências da vida e da terra, estão no limite, e eu quero medir dados sobre o clima, sobre o solo, sobre a vegetação e sobre a água. E, obviamente, também outros dados que lhe estão associados, nomeadamente a quantidade, a qualidade, a produção. Mas, acima de tudo, sensores. Para quem está mais atento a estas questões, basta abrir esses catálogos ou esses sites e temos câmaras multipar, temos os mais diversos sensores de estações meteorológicas, temos os mais diversos sensores fitossensores. Hoje em dia temos, inclusivamente, câmaras ou armadilhas inteligentes que medem a quantidade e localizam o número de ataque ou o nível de ataque de uma praga e de uma doença num pomar. Ou seja, a sensorização é fundamental para eu ir recolhendo dados dinâmicos que me permitam acompanhar e monitorizar o agroecossistema que eu estiver a trabalhar. Obviamente, no meio disto tudo está um conjunto de gente, a partir do agricultor, o produtor, o técnico, que há de ter capacidade de acesso, análise, interpretação e sobre isso tomar decisões e agir, ação-decisão, ou decisão-ação, para ser mais correto, sobre a agricultura. Eu tenho acompanhado algumas unidades curriculares e alguns cursos, graduados, pós-graduados, doutoramento na área, e
uma das que eu não tenho grande dificuldade em explicar muitos sensores. A dificuldade maior que eu tenho, às vezes, é tipificar, criar grupos de sensores, ou seja, organizá-los. Sensores ópticos, sensores mecânicos, digitais, sensores de capacidade, sensores mais adequados à parte atmosférica, à parte do solo, à parte da vegetação. Todos os dias surgem inovações ao nível da sensorização. A sensorização é a recolha dos dados. Né? Se estiverem atentos, nós, em qualquer agroecossistema, temos desde estações meteorológicas, as estações de qualidade da água, do nível da água, da qualidade do ar. Estão constantemente satélites a medir-nos, portanto, a nossa vegetação, ou seja, a quantidade crescente de qualidade de sensores que temos a monitorizar o meio é exponencial. Podemos dizer mesmo exponencial, pelo menos na sua diversidade, nos seus princípios de funcionamento, no tipo de dados que nos fornecem, na quantidade, na diversidade de dados que nos fornecem. Em particular, desde logo, sensores de imagem. Enfim, desde sensores drone, que são transportados por os drones, até sensores, enfim, por câmaras, por aeronaves tripuladas e sensores que estão mais localizados na parte espacial. A União Europeia, nos últimos anos, tem tido um programa, que é o programa Copérnicos, que alguns de vocês conhecem, e que nos disponibilizam de forma simples, gratuita, de uma forma extremamente ágil, um conjunto de produtos de imagens de satélite que têm uma quantidade, uma qualidade e uma inegável aplicação e utilidade para a agricultura. Alguns dos exemplos que temos trabalhado, enfim, a monitorização de índice área foliar a partir de satélite, teor de clorofila, fração da radiação fotossintética altamente ativa, enfim, recentemente estivemos envolvidos num projeto, terminamos agora, para o fundamental, para o governo, que é a monitorização das massas de água a partir de imagens de satélite, ou seja, para medir níveis de qualidade da água, alguns deles inclusivamente ligados ao nível de aparecimento de invasoras do jacinto de água, como o caso do Cábado, etc. E, portanto, conseguimos à distância, tal e qual como um corpo humano, medir muitos dos parâmetros, das características e da evolução. Isto pode ser para uma região, como pode ser para alguns dos campos, nomeadamente aqui para algumas das quintas de vinho do Alvarinho, nomeadamente aqui a Quinta da Amiosa, enfim, que recorrentemente está a ser monitorizada, assim como outras, estou a dar este exemplo, podia dar outros, portanto, por um conjunto de imagens que, às vezes, 3 em 3 dias, nos dá parâmetros tão importantes. Podemos falar de sensores meteorológicos, temperatura à superfície, temperatura à superfície da folha, temperatura ao nível do solo, portanto, são dados, isto também pode ser, enfim, com dados mais próximos obtidos por sensores transportados por drones, nos permitir medir coisas mais finas, enfim, ao nível da planta, ao nível das infestantes, ao nível das plantas que estão atacadas por míldio, ou seja, hoje não estamos muito limitados, de facto, pelo acesso pelos dados. Não são tantos como queremos, não têm a qualidade toda que gostaríamos, mas, efetivamente, uma grande das vantagens disto é que eu posso acumular séries de dados. Não é ter uma data, é ter muitas datas. Eu, quando estabeleço um conjunto de datas, uma série temporal de dados, permite-me estabelecer evoluções de uma cultura, evoluções da disponibilidade de água. E se eu tiver isto ao fim de 5 ou 6 anos, eu começo a traçar curvas típicas, ou seja, a disponibilidade de água nesta parcela, tipicamente nesta cultura, tem uma curva deste género, que acompanha a fenologia, acompanha a disponibilidade de nutrientes e, consequentemente, uma relação com a fitossanidade, por exemplo. Quando eu tenho uma curva típica, eu no ano a seguir, consigo estabelecer desvios à curva. Atraso, mais vegetação, menos vegetação, mais produção, menos produção, mais ataque, menos ataque, ou seja, as curvas típicas que são estabelecidas ao fim de uma série temporal são de uma enorme utilidade para ter termos comparativos e depois, obviamente, decisões. É um caminho grande, é de facto a fazer-se em agricultura precisão, é fazer este tipo de análise. Aqui são curvas típicas, olha, aqui também na Quinta da Amiosa, por exemplo, da vinha, dentro do bardo, na entrelinha do bardo, portanto, curvas típicas que são com os seus desvios, que me são importantes para tomar decisão.
sensores de superfície que permitem medir tridimensionalmente, os sensores LIDAR, basicamente é meter debaixo de uma aeronave, tripulada ou não, sensores que são autênticos scanners e que nos vão medindo a superfície, a folha, me dão uma visão 3D, permite-me, por exemplo, medir crescimentos, medir sedimentações, medir erosão do solo, enfim. Portanto, eu, a partir do momento que tenho uma superfície 3D, eu consigo também medir volumes e, consequentemente, os volumes são úteis para alguns dos processos necessariamente de agricultura. Por exemplo, um dos processos mais determinantes à agricultura é a umidade. A água, quando se faz a infiltração ou quando se dá uma precipitação, há zonas mais baixas, consequentemente, onde é que eu tenho níveis de umidade de forma média ligeiramente superiores, às vezes até em excesso, não é? As zonas encharcadas, e há zonas efetivamente mais secas. E, portanto, eu, se tiver um modelo digital de superfícies, tridimensional, e se tiver as precipitações ou as regas, eu facilmente estabeleço um conjunto de cartografia de movimentação das massas de água. Um aspecto importante é que não há tecnologia sensorial em agricultura de precisão sem GPS. Todos os dados estão espacializados, ok? Tem que ter coordenadas até para eu saber se sobrepõem, se estão ao lado, se estão acima, se estão abaixo. Estações meteorológicas, uma realidade incontornável. Portanto, se há algum aspecto que também influencia desde logo e contextualmente a agricultura, é a meteorologia, a sua meteorologia na sua relação com o clima, e, portanto, hoje em dia, felizmente, temos aí no mercado possibilidade de optar por uma grande quantidade de sensores climatológicos que nos disponibilizam, e às vezes na net, de forma aberta, um conjunto considerável de dados. Isto vai nos permitir monitorizar climaticamente, saber tendências, e isto também é importante porque estamos perante um quadro acentuado de mudança climática, e depois começar a perceber, enfim, onde é que as coisas estão-se a alterar, quais são os padrões mais secos, mais aleatoriedade, maior amplitude, mais aquecimento, mais evapotranspiração, mais déficit hídrico, infelizmente. São muitas as tendências, são estas, não é? Este ano particularmente, e, portanto, os dados climatológicos permitem-nos, inclusivamente, depois zonar o território, saber das diferenças ambientais, acima de tudo climatológicas, e das tendências. Tenho estado, eu e colegas do Instituto, da Universidade do Porto também, muito envolvidos em trabalhos de mudança quadro, mudança climática e, enfim, e obviamente isto permite-nos muitas vezes a saber quais são as tendências e quais são os locais que tendencialmente poderão ter uma maior anomalia climatológica, está bem? Posso-vos dizer, desde já, que isto é uma lógica precisão, que a irregularidade ou a amplitude, a irregularidade de relevo, a complexidade de relevo, mas também as diferenças de altitude temos na região norte, estamos sobre o quadro de mudança climática profunda, em particular em alguns vales mais interior, mas o relevo complexo é uma forma também de nos adaptar ao clima. E há vales que vão ter menos anomalia climática que outros. Imagina isto do interesse, por exemplo, para uma empresa que quer investir numa cultura permanente a 2030, que vai lá ficar 20 ou 30 anos. Eu saber quais são os vales ou o enquadramento dos vales que vão ter maior ou menor anomalia, que vai exigir mais ou menos tratamentos, mais ou menos necessidades hídricas, maior ou menor, enfim, investimento e atenção técnica por parte da empresa. E, portanto, muitos destes trabalhos são feitos numa lógica de precisão. Este é um trabalho muito recente de utilização de dados climáticos atuais e futuros para aquilo que vão ser as alterações nas sub-regiões vitivinícolas da Comissão Viticultura dos Vinhos Verdes. E não vamos estar aqui a discernir estes números, mas é muito interessante depois tentar perceber onde, quando, como. Obviamente não temos uma varinha mágica, mas neste momento, enfim, conseguimos compreender um pouco melhor o que está a acontecer e potencialmente pode perspectivar. Estes dados podem ser à escala regional, como vimos, mas também podem ser muito à escala local. E para isso os trabalhos de campo, a recolha de dados no campo, são fundamentais. As amostras de solos,
como vocês estão ali a ver, os barrimentos de condutividade elétrica do solo, são trabalhos muito usuais e que nós fazemos cada vez com mais regularidade, felizmente, dentro de trabalhos de investigação, mas também já ao nível de trabalhos técnicos, e que nos vai permitindo acompanhar a evolução da ocupação e uso do solo, as tendências e um pouco o que se perspectiva também no futuro. Enfim, eu estou a ser propositadamente genérico porque, sem entrar em pormenor, porque quero deixar algumas notas finais e deixar para a discussão. Isto podemos ou não entrar num ciclo positivo de dados. Cada vez temos mais dados, melhores dados, cada vez compreendemos melhor o que está a acontecer, cada vez temos uma melhor percepção, menos risco na decisão, melhores ações, mais eficiência, e podemos entrar aqui num ciclo positivo, não é? Num ciclo de melhoria da compreensão da decisão e da ação. E é isso que se perspectiva na agricultura de precisão, não é? É a aprendizagem entre os dados, as pessoas e, consequentemente, um grupo de produtores, de utilizadores, de técnicos, decisores, no limite. É isto que se pretende, ok? Isto pode ser a escalas muito finas. Por exemplo, aqui umas ramadas de kiwi, com 1000 ou 2000 metros, em que nós tentamos acompanhar, inclusivamente para medir qual é o efeito da temperatura ao nível da folhagem, ao nível do solo, portanto, por exemplo, com utilizar diversas malhas de sombreamento. Isto são dados, ou, enfim, as alterações que só ocorrem numa determinada parcela de umidade, por exemplo. Neste caso, na vinha da Escola Superior da Ponte Lima, um trabalho de condutividade, ou seja, cada um daqueles pontos é um ponto de medição da condutividade do solo, o que nos permite acompanhar com forma muito fina, quase videira a videira, aquilo que são os níveis de condutividade. Ou outros dados do solo que nos permitem zonar o solo, por exemplo, para suportar decisões de fertilização. Se eu tenho mais disponibilidade, vou necessitar menos, ou seja, eu tenho uma diferença de disponibilidade, mas eu quero ter homogeneidade de produção e eu viso a homogeneidade da disponibilização. É a chamada aplicação diferencial no espaço e no tempo. E para isso, eu tenho que conhecer os dados. Eu, só para esta parte um pouco mais técnica, sem vos querer incomodar muito, estamos envolvidos agora nos trabalhos que me parecem muito promissores, há um tempo esta parte, com o Grupo Esporão na Quinta do Amial, e uma das coisas que estamos a tentar desenvolver, isto para dizer que este é um caso, podíamos falar de outros, e o que está a acontecer aqui também pode acontecer noutras vinhas. Não estamos a falar de vinhas grandes, estamos a falar de vinhas, parece-me a mim, enfim, desculpem a minha opinião, bem geridas, e que nós, com poucos dados, podemos recolher dados sobre o solo, sobre aspectos físico-químicos, sobre o aspecto meteorológico e climático, topográfico e sobre a vegetação. Basicamente, com dados Sentinel, com alguns voos drone, com uma carta de condutividade elétrica, com penetrómetro e com mais alguns dados da estação meteorológica, nós recolhemos desde imagens tão sugestivas como aquelas que vocês estão a ver do vosso lado, do vosso lado direito, ou seja, imagens que, se vocês estiverem com atenção, vês logo as grandes diferenças de solos, até uma quantidade de dezenas de temas. Condutividade do solo, diferenças de cota, escoamento, níveis de umidade, níveis de erosão, orientação dos ventos dominantes, enfim, níveis de albedo, índices de carga térmica, ou seja, reparem que nós temos para cada parcela, com poucas medições, um conjunto de dezenas, às vezes centenas de temas de informação. O que é que tem vindo a acontecer em simultâneo? É que os dados ainda podem ser complementados com dados obtidos pelas próprias alfaias. E vou-vos dizer uma coisa, a tecnologia 5G, quando chegar aí à séria na agricultura, vai mudar muito. Porquê? Porque se eu tiver máquinas equipadas com máquinas alfaias, unidades de extração, equipadas com 5G, eu consigo recolher e comunicar e processar e enviar ordens em tempo real. E, portanto, a tecnologia 5G vai ter um profundo impacto na agricultura. Está bem? Podíamos discutir isso depois, podem procurar mais, eu posso vos dar sites, informação, e
a robotização. Ou seja, a robotização é um desafio porque nos permite recolher. Os próprios robôs muitas vezes não atuam, só recolhem e processam, mas alguns também atuam, ou seja, intervêm, fazem operações. Reparem que nós temos aqui algumas máquinas com condução autónoma, portanto, esta máquina ali que desfolha e despampa, que faz, portanto, tem a capacidade de ir recolhendo dados sobre a vegetação, lateralmente, mas também de intervir. Por exemplo, a meio, vocês estão a ver aqui umas unidadezinhas, são uns semeadores de milho, que já existem em Portugal, que são pequenos robôs como o meu robô de limpeza, né? Tenho um robô de limpeza em casa. Sim, sim. E a referir, José Martins? A tela ficou branca uns segundos, mas agora está. Ok. Imaginem, ali alguns têm um pequeno robô com uma bateria elétrica, orientado pelo GPS, em que 7 ou 8 daqueles pequenos robôs fazem uma sementeira de uns belos campos de milho num pouco tempo. Façam umas contas comigo, se cada um daqueles robôs valer 400 ou 500 euros, imaginem o que poupam em gasóleo, em compactação do solo, em tudo o resto. E quando fizerem as contas de cultura, podem ter a certeza que têm, obviamente, a cama está preparada, têm uma boa economia. Portanto, a robotização é algo que ainda não é vulgar, mas é uma realidade incontornável para a agricultura. O que é que fazemos com isto tudo? Basicamente recolhemos, organizamos, processamos, analisamos, para depois reconhecer padrões e depois compreender, prescrever como se faz uma receita, atuar, intervir e gradualmente. E isto implica, basicamente, criar plataformas de aquisição e processamento de dados. E é aqui que muitas vezes a coisa se complica, está bem? Ou seja, é muito fácil de ter dados meteorológicos, é muito fácil ter dados sobre o solo, sobre a vegetação, sobre a água. A grande dificuldade maior é quando nós temos que começar a integrar isto tudo, porque a decisão muitas vezes implica a integração disto tudo. E isto implica grandes quantidades, volumes de dados crescentes para são dados diferentes, com uma natureza muito distinta e, portanto, implica trabalhar naquilo que nós chamamos de análise de dados, grandes quantidades de dados, implica ter acesso a todos estes dados, saber organizá-los. Isto é claramente um problema de sistemas de informação. E é aí que normalmente, enfim, nem todos os agrónomos, nem todos os produtores e todos os técnicos, mas também a maior parte dos economistas também não são analistas de dados, ok? Eles são, nem muito menos, gestores de dados, sistemas de informação. É aqui que muitas vezes a agricultura tem que abrir também um bocadinho à colaboração e à cooperação com outras entidades, com outro tipo de áreas. A partir do momento que eu tenho os dados e prescrevo, é necessário que o meu computador, que está associado ao trator, pode vir de raiz ou pode ser adaptado, envie decisões, ou a máquina de rega, ou envie decisões à atuação. E é aqui que surge uma dos maiores, enfim, gargalos de garrafa da agricultura de precisão, que é o Isobus. Isobus não é mais do que um conector que tem vários, enfim, protocolos de transferência de dados, que muitas vezes permite que dados digitais que foram processados se transformem em ordens para sistemas eletrónicos ou muitas vezes até quase diria mecânicos. E, portanto, reparem a dificuldade e a complexidade de um dado digital resultar em que o semeador abre mais ou fecha menos ou que o pulverizador. Há aqui, digamos, um protocolo, enfim, ou que faça o inverso, permita enviar dados, como é possível, da alfaia para o trator. Isto implica estar ligado ao sistema GPS até para fazer condução autónoma, condução assistida, para o trator ou a unidade precisa saber onde está para saber a quantidade que deve ser aplicada naquele momento. Este é um trabalho até feito por um aluno nosso, o Rodrigo Falcão, um rapaz já com uma larga experiência na área da agricultura de precisão, agora já não é nosso aluno, agora é graduado, um excelente técnico nessa área, em que, enfim, não só temos a carta de prescrição, como somos capazes de medir o desvio da aplicação da quantidade e da densidade de semente àquilo que inicialmente estava previsto. Onde é que houve desvios ou não houve desvios? Ou seja, e portanto hoje, pelo posicionamento, conseguimos ter todos estes dados, que imaginem cruzados com a quantidade, com a produtividade, com o tipo de solo, a inteligência ou a capacidade que isto implica. No final,
enfim, implica atuar, não é? Atuar, e hoje em dia, atuar também pode ser manualmente, não tem que ser com máquinas, mas, portanto, a quantidade de dados, o que nos permite gerir cada parcela, ou entre parcelas, ou dentro da parcela, como entidades diferentes que merecem atenções, épocas, momentos, quantidades, produtos, às vezes até diferentes. E é esta gestão da diferença, no sentido de maximizar a produção, minimizando os encargos, minimizando os impactos ambientais, os custos ambientais, que a agricultura precisão procura. Eu não me sinto muito, enfim, compelido a explicar muito mais porquê da agricultura precisão. Eu, acima de tudo, assisto também, desde há algum tempo, desde 2004, 2005, quando vim dos Estados Unidos, em que eu percebi que entre aquilo que todos reconhecemos, reparem que eu em 94, 95, com o professor Bianchi da Guiar e com o professor Fernando Santos, da Universidade de Trás-os-Montes, à altura, fizemos um trabalho de agricultura de precisão no Douro. Foi o meu trabalho final de curso, com calculador, regulador de débito eletrónico. O que é que aconteceu? Porque é que toda a gente reconhece tanta utilidade, mas vemos a avançar, em particular nos últimos anos, mas não vemos tão usual quanto gostaríamos? Enfim, qual é a diferença entre as vantagens e a utilização? Há razões. E há razões que interessa compreender, enfim, para serem, no limite, geridas, ultrapassadas, está bem? Eu diria que essas razões são tecnológicas, também são de organização, mas, acima de tudo, são de capacidade, ok? Natureza tecnológica, obrigatoriamente, acima de tudo, de organização, mas, acima de tudo, de capacidade. Eu acho que a investigação, a experimentação e a inovação têm que resolver aqui um conjunto de problemas. Eu já posso falar assim de forma aberta, porque eu não tenho que vender nada a ninguém, pelo contrário, tenho que contar a verdade. Isto não é propriamente uma varinha mágica, está bem? Porque a gente, quando entra dentro dos assuntos, depois começa a ter os problemas. Ainda bem, porque isto permite-nos tornar mais resilientes e mais capazes. Quais são os melhores dados? Escolher os melhores dados para tomar decisões. Saber organizar os dados. Saber quais são os dados que efetivamente importam para aquele assunto. Como é que eu posso partilhar dados? Enfim, imaginem que eu tenho uma estação meteorológica que quero partilhar com outro colega e vice-versa. Eu tenho, em vez de ter acesso à minha, partilho com os dados meteorológicos com 20 ou 30, mas de repente criar uma rede de partilha. Eu tenho que criar protocolos de comunicação de dados. Há aí um aspecto importante. Para eu ter que comunicar dados, eu tenho que ter redes digitais eficientes. Ok? Eficientes. Por exemplo, cabe ao Estado garantir-me que eu, de forma barata, simples, possa ter acesso a redes, inclusivamente, que me deem segurança, que me facilitem. Eu diria mais. Eu garantir que na minha parcela, deixem-me dar um nome, de Tor Moreira, em Mugadouro, tenha acesso à internet, a dados móveis. Não tenho. Ou seja, não é coberta. Percebem? Ou seja, que adiantam falar de agricultura de precisão, se calhar eu tenho um conjunto de parcelas em Portugal que nem acesso a dados muitas vezes têm. Claro que eu consigo contornar o problema, mas torna-me a resolução muito mais complexa. Garantir que todos os sensores colocam os dados da mesma forma. Reparem que os sensores dão-me normalmente um número. Esse número pode não corresponder à verdade. Como é que os dados são calibrados? Que especialistas temos em Portugal em calibração? Será que não deveríamos ter entidades e pessoas a inspecionar, a auditar de forma recorrente os sensores que nós usamos? Ok? Será que nós precisamos de um sistema de inspeção de máquinas e de sensores terrestres como temos nos automóveis ou como temos noutras áreas? Se calhar, eu não sei, espero que isso não corresponda ao aumento de custos da produção, mas espero que o Estado nos forneça e nos ajude a esse nível, porque entre não ter dados ou ter dados errados é possível não ter. Está bem? Porque senão somos enganados. Como é que se garante a vida útil dos equipamentos? Os equipamentos trabalham em meios úmidos. Como é que se garante a diminuição do preço dos equipamentos? Como é que nós garantimos que temos dados em quantidade para representar uma determinada realidade? Como é que
garantimos que os dados de acesso ao sistema de posicionamento global, a União Europeia neste momento tem o sistema Galileu, é fácil para que sabemos, ou seja, hoje, como eu disse, os sensores têm que saber a posição onde é que o dado foi medido. O dado e a posição do dado. Para isso temos de ter sistemas. Como é que eu consigo posicionar os dados dentro de uma estufa em que não tenho acesso aos sistemas de posicionamento? Os dados indoor, ou no armazém, ou numa unidade de transformação, ou numa adega. Enfim, hoje isso faz parte de problemas técnicos, faz parte da investigação, faz parte da inovação. Como é que nós conseguimos conectividade e interoperabilidade entre todos os equipamentos? Isto implica muitas vezes que as marcas se encontrem. Muitas vezes é importante que o Estado tome decisões. Assim, é este o protocolo. Se quiserem licenciar os vossos equipamentos, têm que ter este protocolo. Se faz favor, enfim, agora a tomada é toda do mesmo tamanho. Não é? E, portanto, há aí todo um problema ao nível da normalização, da conectividade e da interoperabilidade que é necessário resolver. Mas também ao nível das interfaces, ou seja, ao nível da ligação entre os equipamentos e ao nível dos sistemas. E, acima de tudo, que isto aconteça em tempo real, ou forma muito oportuna. A cadência, a intensidade de comunicação seja relativamente facilitada. Enfim, de maneira que todos os operadores que aqui estão, e são muitos, no limite, são os senhores que dão os satélites, são os senhores que nos dão os drones, são os senhores que nos dão os dados meteorológicos, são os senhores que nos dão, enfim, os dados ao nível da qualidade da água, são os dados que nós medimos no solo, que nós depois processamos, analisamos, ou outros fazem-no por nós, tomamos decisões. E agora uma questão, como é que eu pego nestes dados todos que eu recolho sobre a parcela e sobre a atividade na parcela, os organizo para informar um sistema de rastreabilidade e traçabilidade? Já tinham pensado nisto? A agricultura de precisão é a base, é aquilo que vai permitir ultrapassar de forma clara e eficiente a rastreabilidade dos produtos. Porque se eu registar todas as condições, eu no limite posso meter de cima de uma caixa de citrinos ou numa garrafa de vinho e eu recuperar a história toda, inclusivamente das condições de produção que aconteceu nessa garrafa de vinho. Como é que eu consigo transferir os dados do campo para a rastreabilidade? Ok? Um aspecto importante, e estou quase a terminar esta minha primeira intervenção, que é como é que eu, nos sistemas de suporte à decisão da agricultura de precisão, incorporo os dados económicos e os custos ambientais. Dito de outra maneira, eu tenho o solo seco e a carta de prescrição digo que vou ter regar. Ok, vou regar. Isso é uma decisão técnica. Até que ponto a decisão técnica de regar corresponde a um aumento da produção de quantidade ou de qualidade que compensa o custo que eu vou ter? Ou em que medida é que nessa operação de análise e de balanço estão os custos ambientais? Moral da história. Os colegas da econometria espacial, a decisão não é meramente e simplesmente técnica no sentido, diria, agronómico da questão. É também económica, é também ambiental. É isso que é sustentabilidade. E como é que eu incorporo nessa decisão da agricultura de precisão essas questões? Para quem está menos dentro do assunto, muito da investigação que está a ser feita em agricultura de precisão vai por aí. Okay? Para que na operação sejam considerados isso. O que é que deve ser feito pelo agricultor, o que deve ser feito por muitos, o que é que deve ser feito pelas associações, pelos prestadores de serviços ou pelo Estado? Qual é a responsabilidade, qual é a escala da ação, que cada uma destas coisas, o que é que deve acontecer, qual é a responsabilidade de cada um deles? E como é que eu consigo e tenho a certeza que a tecnologia ou os processos que chegam à produção ao agricultor estão maduros? Está bem? Posso-vos dizer que na agricultura de precisão, muitas vezes, algumas das técnicas chegam e digo assim, ou alguns dos equipamentos, ou alguns dos sensores, usem-nos. Eu posso-vos dizer que foram muito pouco experimentados. Está bem? E no laboratório e no piloto funcionam muito bem quando vêm cá para fora. Ou seja, eu tenho que garantir que há experimentação e maturidade dos equipamentos. Isto são cartas de prescrição que incorporam as tais questões dos custos económicos. Queria-vos demonstrar ainda
Isto tem, obviamente, sem querer complicar, desde os dados da cultura até a atuação. Eu gosto muito desta figura, até porque ajudei a fazê-la. Reparem que eu, se quiser fazer uma formação em agricultura de precisão, devo conhecer os sensores, a forma de comunicação dos dados, a forma de análise, a forma de atuação ao nível da mecanização ou da ação, e depois ao nível da decisão, e depois ao nível da intervenção. Ou seja, há aqui uma cadeia de ciclo de dado que a maior parte das pessoas não tem presente quando entra, e é normal, nestes processos. E por isso começam a aparecer as primeiras grandes plataformas de gestão dos dados em agricultura de precisão. Uma delas, esta suponho que ainda não esteja em Portugal, que eu saiba. Mas há outras que estão. Spot Crop, estamos a falar de outras como o Agricolos, que é uma plataforma, enfim, já complexa, de facto, que nos permite integrar e processar um conjunto considerável de dados, que basicamente são desafios de agricultura, de sistemas de informação. Para mim, o que está aqui são a síntese dos grandes desafios daquilo que importa ainda resolver dentro da agricultura de precisão para aquela, mas acima de tudo, para mim o que importa mais é, como tudo, são as pessoas que fazem as diferenças e, portanto, no limite, tudo isto é um problema de capacidade. Capacidade do indivíduo, capacidade das organizações, podem ser organizações de produtores, podem ser empresas que prestam serviços. Reparem a quantidade de gente que anda a vender serviços e produtos na área da agricultura de precisão. E bem, porque somos precisos. Porque há alguns equipamentos a vender equipamentos ou a fornecer serviços de equipamentos. Vai continuar a ser assim. Mas também ao nível regional. Ou seja, reparem que eu vou terminar muito a minha questão que, para mim, não faz muito sentido falar em agricultura de precisão sem falar em áreas rurais digitais e inteligentes. Faz sentido falar em cidades inteligentes. Toda a gente fala em cidades inteligentes. E os territórios rurais também não têm que ser inteligentes. Aliás, eu costumo dizer que não há territórios inteligentes sem pessoas inteligentes, não é? Portanto, não adianta. Não são as máquinas que transformam os territórios inteligentes, são as pessoas. E, portanto, para mim, o Busilis, talvez porque seja professor, ou pelo menos é assim como me consideram, é que, para mim, o mais importante de tudo isto é acerca da capacidade e da organização, da capacidade individual e da organização coletiva. Está bem? É como é que eu formo gente sobre tudo isto, dados, sensores, análise, decisão, ação, plataformas, comunicação, conectividade, interoperabilidade. Como é que isto pode ser por tudo? Os meus alunos, ações de formação, workshops. Olha, nós temos feito com a Agrobi vários cursos, penso que já é o 4º curso na área da agricultura de precisão, muito bem frequentado, muito interessante, e já se formaram aí muitas e boas pessoas que eu acho que ficaram com umas boas bases para o seu trabalho. Alguns já as tinham e reforçaram. Para mim tem sido uma experiência fantástica. A continuar. Mas, portanto, manuais, formação, tudo que permita que as pessoas conheçam melhor, de forma mais consciente, mais profunda isto. Obviamente que isto é um papel, por exemplo, em Portugal, para mim, as empresas, os analistas de dados, os fornecedores têm um papel importante. Aliás, é um espaço de oportunidade. Todas as empresas têm parecido em Portugal a vender equipamentos que permitam melhorar e tornar mais eficientes os processos em agricultura, têm tido sucesso de uma forma geral. Mas as organizações de produtores também. As organizações de produtores têm que entrar nisto. Têm que organizar e têm que fornecer soluções e ajudar a recolher dados aos seus agricultores. Mas não deixo de responsabilizar também a administração. Muitos dos dados de base têm que ser disponibilizados para a administração, dados abertos de reutilização. Onde é que estão as cartas de solos? Onde é que estão as cartas de climas? Onde é que estão as cartas de cadastro? Okay? Onde é que estão os dados das infraestruturas que estão como a rega, a eletrificação e etc. Esses dados têm que chegar às organizações de produtores e agricultores para eles, a partir deles, tomarem os seus. E, portanto, o que eu vos queria deixar como nota final é que muito aconteceu, está a acontecer muitas coisas novas, interessantes, que nos estão a permitir ser mais capazes. Há algumas questões ainda a resolver, que eu acabei de dizer. Acima de tudo, temos que continuar a organizar-nos, a capacitar-nos, a experimentar e a tornar maduros as soluções que queremos que
enfim, e que nós acreditamos que surjam. Por exemplo, já não vou ter tempo, nem vale a pena entrar por aí, mas em alguns países estuda-se porque é que as pessoas aderem ou não aderem à agricultura de precisão, porque é que conseguem ter melhores ou piores resultados. Há vários trabalhos que eu vos posso disponibilizar. Nós estamos a fazer um para alguns concelhos em Portugal que nos dizem, ou que vamos tentar perceber porque é que efetivamente os agricultores aderem, quais os resultados mais positivos, mais negativos e como é que se podem melhorar estes processos. Não é nada que nos tenha feito no outro lado e também me parece que algumas entidades, nomeadamente da área da investigação, desenvolvimento e inovação, têm que ter uma atividade mais coordenada ao nível de suporte a isto. Várias entidades apareceram em Portugal, várias entidades de investigação trabalham nesta área, nós só somos uma, há mais, mas é necessário trabalhar de forma mais coordenada. Por exemplo, eu já defendo há algum tempo que Portugal tem que ter uma estratégia nacional e um roteiro para a área da agricultura digital, da agricultura de precisão. Uma coisa assente, discutida, firmada, politicamente reconhecida, validada, tecnicamente fundamentada e que, de facto, orienta aquilo que se está a fazer para os próximos 10, 15, diria os próximos 10 anos. Pelo menos até 2030, no mínimo. Meus caros, é um pouco esta a nota, alonguei mais do que gostaria, mas, acima de tudo, o mais importante é a discussão que vem a seguir. Doutor Joaquim Moeda Bonso, muito obrigado. Acho que nos deu aqui uma lição de serviço público e fico-lhe reconhecido por esta intervenção. Passaríamos então às questões dos nossos participantes, que são muitas. E a primeira, quais serão as tecnologias de precisão que poderão ficar standards nos próximos anos? Refere-se a as tecnologias de precisão. Sim, a pergunta das tecnologias de precisão. Muito bem. Enfim, é uma questão bastante lata e, obviamente, não sei se consigo responder cabalmente, mas parece-me que, pelo avanço que tem acontecido, assim de forma muito breve, reparem que as estações meteorológicas começa a haver, digamos, todo um conjunto de orientações e normas, até do IPMA, para onde instalar, como instalar, que protocolos dados se devem usar. E bem, e devem ser respeitados, na minha opinião, espero que sim. Ao nível da componente da transferência de dados entre os sensores, algum tipo de máquinas e a unidade de tração relativamente às alfaias, tudo que são protocolos associados ao sistema ISO-BUS. Já há tecnologias mais emergentes, que eventualmente, mesmo ao nível das imagens, que eventualmente isso é mais difícil de ter, estamos mais longe de conseguir uma normalização, uma estandarização daquilo que são os dados e os processos. Eu parece-me que aí a administração tem um papel importante. Ou seja, a União Europeia e algumas entidades trabalham para a União Europeia, nomeadamente associadas às associações de engenharia, e não só, têm vindo a criar protocolos, normas ISO, acima de tudo normas ISO, que me parece que têm que ser transcritas e, acima de tudo, divulgadas e passar a ser implementadas à realidade nacional. Porque isso nos vai ajudar, acima de tudo, a ter linguagens comuns, não é? Não diria comuns, mas pelo menos a ter bibliotecas e protocolos de transferência. Mas é um dos trabalhos a fazer-se, é de facto apostar mais nesse reconhecimento da necessidade da normalização. Obrigado. Há alguma tecnologia de rastreio por satélites que possa ser utilizada como base para controle do carbono retido em determinada exploração agrícola ou florestal? É assim, de forma direta, eu também não sou especialista em tudo, não é? É assim impossível ser especialista em tudo. Mas já tive a oportunidade, inclusivamente, de participar em alguns trabalhos na área da monitorização do carbono. De forma indireta, o que nós medimos são níveis de biomassa acima do solo e, através da quantidade do tipo de biomassa, estimar a quantidade de carbono armazenado. Ao nível do solo, eu tenho que recorrer a amostras ou a rastreios de solo, nomeadamente até através de sondas ou mesmo de amostragem,
para, a partir da amostragem, fazer processos de inferência que me dão diversos níveis de carbono armazenado. Assim, tecnologias diretas, eu desconheço, está bem? Não desconheço. Depois ainda há o carbono atmosférico, que há uma rede nacional que é a rede ICOS, que permite estimar níveis de carbono na atmosfera, nomeadamente CO2, e, portanto, a monitorização do carbono é algo complexo e que, de forma direta, os satélites fornecem-nos dados para estimar outros dados que possam, esses sim, agora de forma direta, enfim, não parece que seja fácil. Okay. Pode dar alguns exemplos de tecnologias de precisão que estão a ser empregos do ponto de vista regional? Imensas. Sabemos que nós aqui na região norte, nós durante algum tempo perdemos um tempo precioso, na minha opinião, a achar que a agricultura precisão era uma forma de um tipo de agricultura para a grande propriedade, ok? E portanto daí que muitas vezes no centro-sul vejamos exemplos mais maduros e bem. E este, aliás, enfim, reconheço que há um conjunto de gente com décadas de experiência, nomeadamente, eu diria, mais agricultores e técnicos do que alguns académicos, embora também haja académicos com muita experiência, obviamente. E, portanto, na região norte perdemos aqui um tempo precioso, mas mesmo assim, posso-vos dizer que ao nível da monitorização da água, ao nível da regadio, da aplicação, ao nível de gestão, inclusivamente, de algumas atmosferas, mesmo ao nível da pecuária, da precisão, ao nível, nos últimos anos, nas culturas permanentes do kiwi e na vinha, particularmente na viticultura de precisão, há várias empresas e vários operadores já com anos de experiência ao nível da monitorização da fitossanidade, da fertilização, do cálculo da otimização da melhor data de colheita, de vindima, enfim. Aí, muitas vezes, esse conhecimento está limitado a essas empresas ou a alguns meios académicos ou técnicos mais próximos. Não é tão vulgar como gostaria, mas existem imensas experiências. Quando prevê que possam existir tratores com condução autónoma, como tecnologia emprego de forma corrente nos campos? É uma pergunta que depende, é multifatorial, vai depender de tantos fatores, enfim. Experiências já existem. De forma clara e reconhecida, parece-me que vai depender do avanço de outro tipo de tecnologias, nomeadamente as tecnologias de posicionamento, o mapeamento dos próprios solos, que eles próprios podem ajudar, e depois associada à tecnologia, por exemplo, como eu acabei de referir, a tecnologia de comunicação como o 5G. É difícil, há experiências de forma normal, vulgar, vai depender do avanço e da aceitação que essas tecnologias tiverem. Não consigo prever se estamos a falar num horizonte de 4, 5, 10 anos, enfim. Diria-se-me que num processo perfeitamente vulgar estaríamos a falar de mais. Que tecnologias de precisão se podem aplicar em sistemas de rega gota a gota em olival? Bem, também uma vez mais confesso que não serei a pessoa mais adequada. Se tivesse aqui alguns colegas meus do próprio Instituto Politécnico, enfim, rapidamente me lembro da professora Isabel Galim, que estão neste momento, inclusivamente, a fazer investigação em rega de precisão com pessoas a fazer doutoramento. Estou-me a lembrar aqui do colega nosso que é o Simão, que está a fazer um doutoramento na área, enfim, que poderiam explicar. Mas, basicamente, estamos a falar de monitorização de dados de umidade ao nível do solo, nomeadamente com aqueles índices todos que vocês conhecem de capacidade, monitorização do estado da cultura, monitorização da evapotranspiração, enfim, do estado de equilíbrio e depois, a partir daí, da melhor quantidade e regularidade e distribuição da aplicação da rega, ou seja, a agricultura precisão não é propriamente um mundo à parte, a agricultura precisão vive da agricultura, portanto qualquer pessoa que saiba de regadio e tenha os seus equipamentos e leia, faça um bocadinho de investigação, torna isto preciso. Aliás, já havia gente desde sempre que fazia rega de precisão, portanto
Isto não é propriamente um mundo de ficção, é um mundo de continuidade daquilo que é a técnica de rega desde sempre, não é? Embora, como eu digo, não sou especialista em nem regadio, nem hidráulico, ok? Quais as tecnologias de precisão que podem ser usadas em grupo de pequenos agricultores e que possam ser objeto de prestação de serviços por associações? Eu diria que uma boa parte dos dados que precisamos em agricultura precisão deviam ser fornecidos de forma aberta pelas entidades públicas. E nós também somos uma entidade pública, temos fornecido bastantes dados, ok? Eu diria que a administração pública regional e central tem um papel. E posso-vos dizer que também não é tanto como gostaríamos, mas Portugal, se vocês consultarem o Sistema Nacional de Informação Geográfica, vão ver que hoje em dia, mais os dados disponibilizados pelas entidades europeias, que a quantidade e a qualidade dos dados disponibilizados de base são recentes. Depois, há dados que têm de ser recolhidos de forma colaborativa pelos produtores, organizações de produtores. Por exemplo, eu posso pedir a todas as pessoas para preencher os cadernos de campo de forma digital, em proteção integrada. Eu posso pedir a todos os agricultores que me digam assim, você tem o seu telemóvel, eu forneço-lhe aqui uma aplicação e cada vez que você vir o indício de milho, pique e diga onde é que está. Se eu tiver 100 agricultores ou 200 agricultores a fazer isso, eu de repente tenho um mapa de ocorrência de uma determinada praga no meu território. Isso vai me permitir fazer uma modelação de risco muito fina, muito fina, muito fina, com base em observação no campo. Ou seja, todos os trabalhos colaborativos e participativos têm que ir para esse nível. Associado a isso, não se limita àquilo que sejam as prestações de serviços. Eu posso ter analistas de dados, não é? Eu posso ter pessoas que vendem os fatores de produção. Ou seja, a agricultura pode ser melhorada, reequacionada através da digitalização e da... Por exemplo, eu não me adianto muito, mas uma tecnologia. Há um colega nosso que recolhe as folhas da videira, tem um scanner com um software que foi desenvolvido pela Universidade de Purdue e digitaliza as folhas de videira e a partir da imagem em diversos comprimentos de onda consegue fazer análises foliares de uma quantidade de aspectos da folha, nomeadamente de nível hídrico e de outros, e de azoto e de magnésio, e ele scaneriza a folha, envia as imagens por mail para Purdue e passado 10 minutos tem as análises, tem o resultado das análises no seu telemóvel que reenvia ao seu cliente. Este é um exemplo daquilo que é a digitalização pode fazer com um custo baixo, com um custo de análise baixíssimos, em que faz uma análise de uma folha e ao fim de 15, 20 minutos, no máximo meia hora, tem o resultado. Meus caros, porque é que o resto da sociedade e dos setores andam atrás da digitalização e ainda nós, alguns de nós, ainda achamos, também nem tudo, não se deslumbrem com a tecnologia vale o que vale. Mas quando bem utilizada, pode resolver muitos problemas. Portanto, as organizações de produtores têm que começar a ter técnicos capazes a fornecer dados, a receber dados. Por exemplo, porque é que as organizações de produtores não acedem a serviços de disponibilização de imagens de satélite que analisam com base no seu conhecimento local, em Mogadouro, na Régua, em Baião, seja onde for, e, portanto, recebe as imagens da União Europeia gratuitamente, as analisa e as disponibiliza por telemóvel aos seus produtores com sistemas de aviso e etc. O que é que falta para fazermos isso? Não vamos ficar só à espera que apareça o próximo subsídio? É que ficarmos à espera que apareça o próximo subsídio, eu digo subsídio porque lá em Mogadouro dizemos subsídio. Há o subsídio dos muros, das paredes, há os giracídios, essas coisas todas. Portanto, ficarmos à espera dos próximos subsídios vai ser complicado. Eu estou com problemas tecnológicos, não sei se me estão a ouvir bem, agora penso que está melhor. Quais as tecnologias de precisão que recomenda que eu invista neste concurso de apoios do PDR 2020 que está aberto? Trata-se de uma exploração de hortícolas de ar livre, com 7,5 hectares exposendo. Boa questão. Eu confesso que conheço o aviso,
não conheço com a profundidade que devia, ok? E, portanto, tenho alguma dificuldade em responder, mas eu diria que cartografia de solos ao nível da disponibilidade, por exemplo, cartas de condutividade, cartografia mesmo de modelo digital do terreno, para depois investir, na minha opinião, em bons sistemas de rega eficientes, inteligentes, de precisão, e eventualmente depois a partir daí assentar também em sistemas de rega e de aplicação de produtos fitossanitários. Cartografia, e sobre a cartografia, desenhar sistemas eficientes de rega e fertilização, oferta e irrigação, que me permitam equipamentos nessa área. Enfim, sem prejuízo de outras, mas parece-me que estas seriam, não conheço a situação, não conheço o aviso, inclusivamente parece-me que o aviso poderia ser mais abrangente, poderia aceitar mais tecnologia, outro tipo de tecnologia, enfim, e já agora permitam-me também uma análise pessoal, porque é que no mínimo tem que ser 25 mil euros, não é? Eu posso ter um campo de 1000 metros quadrados e querer optar por agricultura de precisão, posso querer só investir 3 mil euros. Enfim, mas isso já é uma opinião pessoal. Parece-me que aquilo que eu disse tenho a certeza. Depois outras teria que ser caso a caso, não é? Sim, mas faz sentido, por exemplo, esta questão que nos colocam agora, não é? O que é que este agricultor pode colocar? Pode colocar caudalímetros nas condutas, não é? A entrada e nos setores. Sensorização também, mesmo pode colocar, não é, a informatização no comando, ou seja, pode conduzir o sistema de rega no telemóvel e ter os dados lá no computador. Pode ter a questão dos sensores de sol, não é? Pode ter a estação meteorológica. E depois o que é que pode ter mais? Pode ter um pulverizador com VRTs para aplicar, pode ter um distribuidor de adubo e depois não pode ter muito mais, mas isto não chega a 25 mil euros, não é? Foi o que eu referi, ou seja, tudo o que tenha a ver com cartografia, obviamente também sensorização meteorológica, e depois tudo que permita tornar mais eficiente a rega e a oferta e rega, e eventualmente a fitossanidade, como referiu bem, algum tipo de tecnologias de precisão ao nível da aplicação, e aí, mas, enfim, confesso que a forma como está escrito o aviso é interessante, obviamente felicito o Ministério por realmente abrir a este tipo de tecnologias, mas a forma como está escrito o aviso é de uma perspectiva bastante redutora do que é a agricultura de precisão e, de facto, o valor mínimo de investimento faz-me algumas péssimas. Se calhar há razões que eu próprio desconheço, está bem? Portanto... Sim, provavelmente estão voltados mais para determinado tipo de agricultura. Bom, nos próximos 5 anos, o que se poderá registar e controlar no campo com um smartphone? São tecnologias de comunicação, também, enfim, são protocolos de comunicação de dados. No limite, eu, através disso, posso ter acesso, no mínimo, a uma boa quantidade de dados. Até que ponto consigo enviar todo tipo de ordens a partir de um smartphone? Enfim, confesso que aí esse tipo de protocolo também tenho de receio, até porque são vários tipos de tecnologias, não é uma única, mas, claro, acima de tudo, acesso, visualização e análise de algum tipo de dados. Envio de atuação. Penso que ainda existem algumas limitações. Está bem? Ok. Penso comprar um drone neste concurso do PDR 2020 para fazer cartas NDVI das minhas plantações. Uhum. Que outras tecnologias poderei adquirir para colocar e trabalhar com o drone? Depende do drone. Posso lhe dizer uma nota antes da resposta. Se vai comprar um drone, preocupe-se mais com o sensor, ou preocupe-se com as duas coisas. Preocupe-se com o transporte, que é ventoinhas, preocupe-se com o equipamento, mas acima de tudo preocupe-se com os sensores que vai colocar. Ou seja, nós temos tendência a confundir o táxi com o observador. O táxi é importante, mas não mais importante. O mais importante são os sensores que vai conseguir acoplar, porque são esses que efetivamente vos vão dar a recolha de informação. O NDVI, o Índice Normalizado de Estação, é um dos 200 índices que pode calcular. Está bem? Vai aí à net, normalmente acha que o pessoal todo começa e termina no Índice Normalizado de Estação. O Índice Normalizado de Estação, onde é que começa?
mas pode calcular índices de solo, índice de temperatura. Ou seja, já que vai comprar o drone, não faça só o NDVI, faça os outros todos, porque os outros às vezes são muito mais interessantes do que este, também dependendo da cultura que os usar. Mas, acima de tudo, veja que tipo de equipamentos consegue colocar no transporte, no AV, na unidade móvel, não tripulada. Porque, repara, muitas vezes eu consigo pôr lá um sensor térmico, ou seja, uma câmara térmica, consigo pôr uma câmara verdadeira, outro tipo de câmaras, ou seja, normalmente, já que vou comprar o táxi, vou-lhe meter muitos equipamentos, está bem? Porque, no fundo, o custo é o mesmo. Quer dizer, obviamente, os sensores têm um custo. Há atualmente equipamentos, e já no mercado, até já a preços razoáveis, que permitem atuar. Por exemplo, aplicar fertilização e aplicar fitossanitários. Neste momento, em Portugal, até preços que há pouquíssimo tempo custavam 3, 4 vezes mais, que permitem, portanto, utilizar drones para fazer pulverização. Já há vários a trabalhar, ok? Ainda nós, recentemente, enfim, demonstrámos, experimentámos e ficámos extremamente satisfeitos com o resultado, e há vários tipos de equipamentos a ser adquiridos isso, ou seja, agora depende de cultura para cultura. Mas normalmente um conselho, enfim, se me permitir, normalmente o pessoal preocupa-se muito com o equipamento e pouco com os sensores e com a atuação. Se não for para recolher dados e atuar, não vale a pena o equipamento, está bem? A próxima pergunta, acho que já respondeu uma parte, se já existem a fazer trabalhos no campo de drones de pulverização, portanto a resposta é sim. Sim. Caso a resposta seja sim, tem interesse pela capacidade e autonomia face aos pulverizadores suspensos ou rebocados por tratores? Depende de cada realidade, ou seja, depende da forma da parcela, depende da cultura. Eu, inclusivamente, posso usar um equipamento desses onde é que um trator não entra, não é? Ou seja, onde é que o declive, a dificuldade do acesso, o custo, não há soluções universais, ou seja, há soluções onde é que esse tipo de equipamentos fazem sentido, e há equipamentos onde é que as tecnologias dominantes, atuais, também fazem sentido. Ou seja, é preciso ter a noção exata do que é que estamos a falar, está bem? Não consigo dar uma solução única para tudo. Há transportes feitos por drones dentro das explorações agrícolas? Confesso que suponho que sim, porque também há noutras áreas, mas eu desconheço casos práticos reais que aconteçam a esse nível. Confesso que não, mas se consigo rapidamente transmutar uma encomenda, também, porque não, eu levar um tipo de equipamento, ou pequenos equipamentos, pequenos recipientes entre parcelas, etc. Parece-me que não é nada de extraordinário, mas eu neste momento desconheço essas experiências. Que serviços conhece que sejam prestados em agricultura de precisão? Vários, nomeadamente, enfim, já demos aqui vários exemplos, empresas que instalam, operam e analisam dados meteorológicos, na própria região norte, não vou dar nomes, mas se calhar vocês conhecem algumas, empresas em Portugal que basicamente só fazem cartas de condutividade, empresas que neste momento têm uma larga experiência, empresas que estão inclusivamente a criar e a registrar patentes na área das armadilhas inteligentes, de fitossensores. Armadilhas inteligentes são armadilhas sexuais, em que basicamente são equipamentos digitais que permitem medir a quantidade e às vezes até o tipo de bicharada que entra em cada armadilha. Se eu tiver várias armadilhas num pomar, eu tenho uma carta de densidades e o nível de tendência está a aumentar, está a diminuir, qual é a zona do pomar, está a ter mais bicharada, menos bicharada. Ou seja, a esse nível, há empresas como, enfim, agora ia dar um nome, não interessa, não vou dar, que trabalham ao nível da precisão do regadio, há empresas que trabalham muito ao nível da sanidade, ou seja, algumas delas muito recentes, por exemplo, há aqui uma empresa agora muito recente que utiliza muito as imagens para estimar, enfim, os riscos sanitários, ou seja, em que nível
de vulnerabilidade e de risco é que estamos numa determinada cultura, considerando a quantidade ou as condições ambientais, de umidade, temperatura, precipitação. Estão a ver? Portanto, há, e vão aparecer muitas mais. Aliás, há miúdos a sair todos os dias das universidades, felizmente, seja ao nível da licenciatura, do mestrado e do doutoramento, que cada vez que saem fazem teses e trabalhos, fazem projetos e estão a começar a criar empresas de ponta em Portugal e na Europa nessa área. Está bem? Empresas que pegam nos dados satélite, estou-me a lembrar agora de uma empresa muito conhecida na zona centro-sul, pega nos dados satélite, os analisa, os processa e disponibiliza aos agricultores que lhe pedem uma licença, uma avença, enfim, não sei propriamente o tipo de acordo que tem, lhe fornecem os dados analisados pertinentes para a cultura dele, para o arroz, para a vinha. Portanto, começam a surgir. Aliás, isto é um espaço de oportunidade para criar também negócios, não é? Portanto, para criar negócios. É o admirável mundo novo. É o admirável mundo novo. Tecnologias de precisão para gestão de mão de obra e mirtilos. Que sistema recomenda que eu adquira? É assim, eu ia dizer que eu estou muito quase viciado, se quiserem a palavra, em dados espaciais. Ou seja, eu muitas vezes, sem quase ter consciência disso, de forma inconsciente, associo a agricultura de precisão a dados espaciais. Ou seja, para mim, a agricultura vive muito de mapas, mas há aí alguns softwares que me permitem calcular quais são os momentos, não é? Com base nas contas de cultura, com base na evolução das atividades, me permitem estimar quais são os picos de trabalho que vou ter. E, portanto, há aí softwares que não necessariamente mapas, que me permitem calcular a quantidade e a distribuição de recursos humanos nas culturas de elevado investimento e intensividade em perecíveis, como é o caso dos mirtilos, etc., em que o tempo é importante. Não é propriamente culturas que eu tenho muita experiência, mas, efetivamente, softwares de gestão de operações, enfim, não faltam em alguns no mercado, podem ser importantes e não deixam de ser tecnologia de precisão. Eu, para mim, considero-os dentro das tecnologias de precisão. Diga, desculpe, engenheiro. Peço desculpa. O que faz o sistema LoRaN para apoiar uma exploração agrícola onde não há rede de internet? Boa questão. Ou seja, reparem que eu posso não ter internet e posso ter acesso a alguns sistemas de navegação, nomeadamente por o sistema que refere. A cobertura, enfim, não é tão universal nem tão eficiente como eu gostava que fosse, mas estes sistemas de posicionamento que atualmente temos, são sistemas de comunicação por satélite, que, ao que parece, começam a ser relativamente mais usuais. Ainda hoje vi uma notícia que uma empresa chinesa está a começar a disponibilizar a preços baixos comunicação por satélite, podem ser uma realidade. Mas mesmo assim, a nível de cobertura e a qualidade da comunicação, seja ela que for, até de posicionamento em Portugal, ainda é um problema. Eu disse na minha apresentação. Tenho aqui uma pergunta muito técnica, que é: onde é que eu posso consultar, acompanhar estes trabalhos de análise de dados? É assim, eu falo por mim, eu estou envolvido em alguns projetos, eu ia dizer vários, sim, vários, alguns projetos, alguns mais de recolha, alguns mais de tratamento, até aliás a minha área mais a nível de tratamento e análise e espacialização. São relatórios que vão tendo alguma divulgação, mas normalmente no meio mais técnico, ou seja, e no meio mais administrativo de quem financia a União Europeia, a Fundação Ciência e Tecnologia, etc. Por isso é que eu acho, e reparem que eu também fiz aqui um bocadinho meia-culpa, talvez por mim e por um conjunto de colegas, que aliadas ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional, Sistema de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, que me parece que se fazem excelentes trabalhos, o Estado do Porto, o Inesctec, colegas do Instituto de Agronomia, colegas da Universidade de Évora, trabalhos extraordinários e que muitas vezes não chegam cá fora. E por isso é que eu dizia que tem que saber, já se criou uma estrutura muito interessante a fazer um trabalho, mas recente, que é a Inovtec Agro, do nosso colega Luís Alcino da Conceição, que está a fazer um trabalho fantástico,
mas que ajuda muito a divulgar, mas é claramente um déficit. É necessário haver canais. Repara, há uma revista em Portugal que é a Agrotech, desculpem eu estar a fazer aqui publicidade, que vai divulgando muito do que é feito em Portugal. Há alguns sites até de empresas de máquinas agrícolas, o comércio das máquinas, a Bolsa Mia, etc., vão divulgando, mas é pouco, ok? Era necessário haver aí um sítio onde o pessoal que quisesse saber mais sobre isto tivesse acesso ao relatório de estágio, às teses, aos relatórios de projeto, aos artigos que são feitos, que são muitos. Mas isso não é só nesta área, é a dissociação entre o mundo da ciência e o mundo da técnica e o mundo do trabalho. Em Portugal, por culpa de todos, nós às vezes achamos que não temos tempo para isso. A maior parte dos técnicos e alguns produtores também acham que o pessoal que anda nas universidades são uma cambada de teóricos que não fazem nada de jeito e, portanto, anda aqui um mundo à parte que não se encontra. E, portanto, é necessário encontrar ligações que façam aí a junção entre esses mundos. Mas isso também é culpa nossa, ok? Eu disse isso também na minha comunicação. Conhece tecnologias de precisão para controlar de forma contínua o consumo de energia elétrica numa central de rega? Não conheço. Não. Seguramente esses sistemas de inteligência que há aí na área da domótica, etc., mesmo para o mercado doméstico das casas, também pode e deve ser adaptado, mas eu confesso a minha ignorância. Não é uma área que eu domine, nem tenha tido qualquer investimento. Por isso, desculpem, eu não consigo responder. Sem stress. É possível prever a produção em fruticultura ou olival através de rastreio de imagens das plantações? Há coisas muito emergentes, trabalhos muito interessantes que estão a ser feitos até por vários colegas do Instituto Politécnico de Bragança na área eu conheço e até tenho, enfim, acompanhado, mas acima de tudo servido no fundo quase faço de revisor de alguns dos trabalhos, em algumas revistas, trabalhos muito interessantes feitos na área da captura de imagem para saber a quantidade, a distribuição, o estado de maturação, mas acima de tudo muito trabalho que é feito em Espanha e muito maduro na área das cornoides, está bem? Ou seja, em que eu passo um equipamento que paralelamente mede o número de pêssegos, a inserção, inclusivamente diz-me se devo ou não devo, ou dá-me dados importantes para saber se eu vou fazer mondas de fruto, qual é o nível de maturação, se está na carga ideal relativamente à planta. Sim, há aí agora trabalho muito interessante. Os trabalhos que eu acho que estão mais maduros que eu conheça, e reparem que também não conheço tudo, ok? Este mundo é um mundo aberto, mas é nas áreas das ameixas, dos pêssegos, há aí muito trabalho feito, mas a maçã, a pera, não faltam aí trabalhos muito interessantes. Até há alguns trabalhos, por exemplo, ao nível do cálculo do rendimento dos cereais, que é de imagem. Por exemplo, há trabalho neste momento que me faço imagens e eu, através de algum trabalho de campo, consigo estimar a quantidade de milho, ou seja, a produtividade esperada de milho ou de aveia, etc., numa seara. Portanto, há aí trabalho muito giro, mas alguns deles mais maduro, outros menos maduro, mas é uma das áreas de investigação da agricultura precisão. Ok, muito obrigado. O nosso tempo esgotou-se. Eu só lhe peço, portanto, agradeço a conferência e as respostas às diversas questões de todo tipo e âmbito como aqui verificamos. E, portanto, tendo em conta o que falou na conferência e agora as questões, se fazia uma pequena síntese para a memória futura, o que é que deve ficar como conclusões deste evento? Enfim, não adiantaria muito mais, a não ser que me parece que tem sido um percurso, talvez como qualquer outro tipo de tecnologia, mas acima de tudo de sistemas, tem sido um percurso longo, em que tem avançado, aliás, estão estudadas, muito bem estudadas, aquilo que é a difusão da inovação e das tecnologias e a transferência de tecnologia. E como qualquer inovação e transferência de tecnologia, tem as suas formas e as suas dificuldades e os seus desafios. Mas
obviamente todos reconhecemos, nos últimos anos, a quantidade, a qualidade das soluções tecnológicas e organizativas que nos são fornecidas são crescentes, com resultados cada vez mais promissores, e parece-me que estamos a entrar numa fase em que toda a gente, de forma geral, reconhece essas possibilidades para as adotar e para as tornar positivas, porque eu tenho, às vezes, algum medo do deslumbramento que temos da tecnologia, está bem? E quando nós nos deslumbramos com a tecnologia, podemos cometer erros, e esses erros que nós vamos cometer vão dissuadir outros a que acedam. Portanto, todos os nossos resultados, toda a nossa evolução na maturidade e na utilidade tem que ser pensados, pausados, maduros, experimentados. Agora, é inegável que é um percurso que está a acontecer, vai continuar a acontecer. É um mundo de desafios técnicos, como foi dito, mas também é um mundo de oportunidades. É um desafio, inclusivamente, para a administração pública adaptar-se a esta nova realidade. E, portanto, todos nós conhecemos as políticas de dados abertos e a reutilização dos dados, a quantidade e a qualidade de dados, o licenciamento de operadores, a legislação, a criação de normativo é quase um imperativo, obviamente discutido, a definição de financiamentos é da administração. A administração vai ter aqui um papel, está a ter, infelizmente penso que está sensível, mas vai ter que continuar a ter um papel fundamental neste trabalho. A cada um de nós interessa-nos ter este espírito aberto de colaboração entre produtores, técnicos das associações, técnicos das empresas, pessoal do sistema científico e tecnológico, para ir desenhando, experimentando, tornando maduro, para que quando as tecnologias e os sistemas chegarem à prática, à técnica, virem suficientemente experimentadas para garantir que são úteis. Não vão ser mais um processo, diria, de dissuasão, mas um processo de animação para que outros adiram a este tipo de tecnologias. Porque eu acho que dei aqui ao longo, e poderia dar outros casos, em que as vantagens são inúmeras para forma a tornar os sistemas mais eficientes, até mais amigáveis do ponto de vista do mercado. Imaginem se eu conseguir registar as condições de uma parcela e as operações culturais que faço, e, portanto, eu rapidamente transferir esses dados tão digitalizados para um sistema de informação ao consumidor ou uma rastreabilidade. Eu acho que não só a informação útil para a decisão, como a informação útil para garantir ao consumidor, ao mercado, que efetivamente estamos perante um produto de responsabilidade, de qualidade. Portanto, há essa dimensão também de que este tipo de dados ajudam à produção, mas ajudam a melhores metodologias de transformação e de direção, portanto, para o mercado. Tem essa vantagem acrescida que normalmente é uma parte que é esquecida dentro da agricultura ou da agricultura digital, que é uma parte, dentro da agricultura digital, a agricultura de precisão. Está bem? E que eu acho que também é um dos próximos passos que temos que percorrer. É isso. Muito obrigado, em meu nome, da Espaço Visual, também em nome de todos os participantes por este serviço público que prestou nesta hora e meia que esteve connosco, em que tivemos a oportunidade de saber o que não sabíamos, de conhecer o que não conhecíamos e no fundo também de conseguirmos olhar para o futuro com algum realismo. Muito obrigado. Agradeço também a todos os participantes que estiveram connosco. Peço desculpa a alguns dos participantes que não respondemos às questões por falta de tempo. Continuaremos cá na próxima quarta-feira com a cultura da Alfa Robeira, sendo conferencista Pedro Correia. Portanto, e até lá, despeço-me com um abraço. Uma boa noite a todos. Bem-ajam. Obrigado.